Fala, galera do Ao Vivo da Câmara, iniciando aqui as transmissões direto da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Atenção, agora vamos ver se eu estou recebendo o retorno aqui. Minha internet aqui não está muito boa, mas eu acho que está tudo certo. Então vamos que vamos. Bom, vamos lá. Hoje vocês estão vendo uma certa movimentação aqui na frente já, né? A bancada do governo já cedo reunida, discutindo estratégias sobre a inquirição do depoente de hoje. Vou pegar aqui a minha cola para passar alguns dados para vocês. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que eles estão aqui no momento de mais descontração. Vamos ver se a gente já começa uma conversazinha. Tá vendo? Deixa eles... A turma está se organizando, o senador chegando aqui, a turma está se organizando. Né? Então vamos começar conversando com a deputada Duda Salabert. Tudo bem, deputado? Tudo bem? De novo aqui acompanhando os trabalhos, né? Um depoimento hoje bastante esperado, justo após o depoimento do Lawande, que nega essas conversas que o trouxeram para depor aqui. Qual é a expectativa? Tanto a base quanto a oposição querem o depoimento, mas por motivos diferentes, né? O Mauro Cid, a gente sabe que ele é uma engrenagem central da estrutura do golpe que tentou se consolidar no país. Ele tem uma relação muito próxima com o Jair Bolsonaro e ele é a peça que pode mostrar que por trás dessa tentativa de golpe houve o uso da máquina pública motivado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tudo indica que ele deve ficar em silêncio, não deve falar, mas o silêncio dele já é uma prova de que qualquer coisa que ele possa falar pode incriminar o Jair Bolsonaro. Então o silêncio dele vai traduzir essa atmosfera de criminosa que envolvendo ele. Tá certo, muito obrigado, deputado. Eu vou pedir para ver se a gente bota a câmera no ombro e vem para cá, porque, né, para a gente dar uma entrevista como essa, a gente poder mostrar aí os parlamentares, né, depois a gente volta para o cercadinho. Vem tranquilo, ao vivo é assim mesmo, a câmera vai balançar, meio Jack Bauer aí, ó. Mas ele vai vir aqui e a gente vai poder fazer um trabalho mais corpo a corpo. Ela fala. Tá chegando a turma, chegando aqui. Vamos. Teve a câmera ao vivo na Câmara, senador. Bom dia, tudo bem? Sempre tudo ótimo. A gente sempre consegue alguma informação mais especial da senhora, né? Foram sempre alguns pontos. Esse depoimento de hoje, muito aguardado, muita expectativa, muitos comentários, tanto da oposição quanto da base, cada um com seu viés, com seu interesse nesse depoimento. O que a senhora acha que vai acontecer hoje aqui? Bom, é o que nós temos visto com os demais depoentes. Estão sozinhos, muitos ali não são da cúpula, mas eram mandados. Hoje é o caso de Mauro Cid. Mauro Cid não agia sozinho. Ele não era grandemente golpista dentro do governo anterior. Então, Mauro Cid está sozinho, é o que a gente sabe. Vamos ver se ele até onde vai segurar, né? A família dele também está numa situação complicada, é pai, esposa. Então, eu espero que ele tenha a consciência, né, tanto do peso que recai sobre a sua família, para que ele não suporte sozinho tudo isso, para que ele divida esta culpa com aqueles com quem essa culpa deve ser dividida, né? Então, o que nós esperamos é que ele tenha coragem. Eu sou otimista, por mais que eu tenha me decepcionado bastante com os últimos depoimentos, eu sou otimista e nós vamos tentar tirar dele o que nós queremos, que é descobrir a verdade real, descobrir os fatos, o que ocorreu realmente,
quem foi o grande mandante. Nós estamos aqui não procurando aquelas pessoas que já estão sendo processadas, julgadas, que já estão cumprindo penas, alguns presos preventivamente, outros com tornozeleira, totalmente abandonados pelos covardes que colocaram essas pessoas lá na linha de frente e agora estão nas sombras. Então vamos acompanhar, vamos aguardar e espero no final poder fazer uma variação desse depoimento de hoje com a senhora de novo. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos então falar agora com a deputada Laura Carneiro. Estamos aqui. Bom dia. Bom dia, querido. Então, bom, a pergunta é básica, né? O depoimento do Mauro Cid, peça-chave, trouxe a gravação descoberta, trouxe Lalande já na comissão aqui, que negou tudo. Qual é a expectativa com relação a esse bate-bola entre os dois, né? Onde os dados estavam aí, as informações estavam já no processo, ele nega tudo, agora vem Mauro Cid, qual é a expectativa? Bom, eu sinceramente acho que ele não vai responder as perguntas. Essa é a minha angústia da CPMI, né? Na verdade, como a gente está trabalhando com pessoas já indiciadas, talvez por isso a maioria não quisesse a CPMI. Mas, enfim, eu acredito que ele, na qualidade de indiciado, de réu preso, ele não vai falar. O desdobramento prático desse silêncio dele é um depoimento por si só? Não, eu não entendo que seja, ao contrário, mas li o que a relatora, a senadora Elisiane, vai fazer, pedir a quebra de sigilo telemático dele, eu acho que isso sim. As quebras de sigilo podem auxiliar na investigação. Tá certo, deputado, muito obrigado. Vamos acompanhando então aqui, deputado Rogério Correia. Gente, vamos aproveitar, você vê que a bancada aqui a primeira fila da sala de aula, os deputados frequentes aqui que estão sempre com o seu material, estudando, se preparando. Tudo bem, deputado Rogério? Tudo bem, está aqui os deputados combativos aqui, ó, pastor Henrique, Jandira, Duda, Soraya, eu estou aqui junto com eles. Hoje, qual é o clima? A gente espera que o Mauro Cid possa, né, o tenente-coronel, dizer a verdade. Ele era ajudante de ordens, recebia ordem, a gente sabe de quem, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E as ordens eram ordens muito estranhas, né? Tinha até garantia da lei e da ordem no celular dele, que alguém assinou e ele tampou. Tem que saber por que ele fez aquela folha tampar a assinatura. Tem uma desconfiança, Passarinho me contou que aquela assinatura era do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver se ele disse era mesmo, né? Porque ele era ajudante de ordem, então recebia ordens. Não adianta ele falar que o telefone dele era só um muro de lamentações. Na verdade, era um telefone oficial e a gente espera que a verdade venha à tona e que, ao invés dele se calar e ficar assumindo toda a culpa, que tem aí alguém que tinha um interesse enorme, que desse confusão e que no final das contas as eleições fossem anuladas, todo mundo sabe o nome dele, né? Inclusive está inelegível exatamente por isso. Fez reuniões com embaixadores para falar que as urnas eletrônicas não eram confiáveis, ameaçou golpe. Pelo conjunto da obra antidemocrática, ele já está inelegível. Então a CPMI eu acho que vai no mesmo caminho do TSE. Tá certo, muito obrigado, deputado. Vocês podem observar que já começa mostra ali para eles, por favor, a fila. Já começa a formação. Já começa a formação da fila, porque às 8h30 abre a lista de inscrição. Então, eles já começam a se posicionar, porque os relatores eles têm a palavra garantida para inquirir o depoente. E os parlamentares que não são autores os relatores, perdão, os requerentes, né, os deputados que assinaram os requerimentos para convocar Mauro Cid para estar aqui, eles já têm a palavra garantida. Os parlamentares que não são autores, mas são membros, eles têm que entrar numa fila de inscrição para poder ter a palavra na sequência da ordem dos trabalhos. Então, o movimento aqui começa, esse é um horário mais complicado, vamos dar uma relaxada, porque eles agora estão todos focados ali. Quem não é autor, né? Aqui na bancada a gente tem deputados autores de requerimento que nem saem, nem precisaram levantar para ir para a fila. Eu vou atrás do Humberto lá, vamos ver se a senadora Damares vai nos dar uma palavrinha aqui. Deixa eu passar aqui. Se ela for falar, eu já estou aqui pronto para correr. Eu também, da mesma forma.
mudar de lado aqui, já vim um pouquinho mais para cá, já ficar aqui. Ela não quer falar, mas aqui a gente já pega um outro ângulo dos trabalhos. A equipe aqui do secretariado da comissão trabalhando, testando os equipamentos e prestes a abrir a lista de inscrição. Eu já falei com ele que isso daqui a pouco. Tá. Bom, está todo mundo pedindo um tempinho para se organizar, eles estão chegando, estão confraternizando. Vamos deixá-los ali, já nos garantiram a palavra aqui. Vocês estão vendo? É comum, né? A gente olha no chat aqui, mal começa a transmissão e a gente já tem esse tipo de questionamento, né? Vocês estão falando aí 2, 3 deputados da situação e não falam com ninguém da oposição. Em primeiro lugar, é um ritual, né? As pessoas vão chegando de acordo com o seu horário. Tem gente que gosta de chegar cedo, já se preparar, já ficar aqui, principalmente os que foram autores dos requerimentos, até por uma questão de responsabilidade, pediram a presença do depoente aqui. E na medida em que todos vão chegando, nós procuramos ouvir a todos os parlamentares, porque nossa função aqui é uma só: informar você, para você formar sua opinião. Tentamos agora mesmo falar com a senadora Damares, ela pediu para ser ouvida depois. Nossos 2 outros parlamentares aqui da oposição também pediram para esperar a assinatura da lista. Então, vamos com calma, porque ao longo aqui da transmissão nós vamos falar com todos que quiserem fazer uso da palavra aqui, para que você tenha o ponto de vista de cada um e possa fazer a sua própria análise. Para você que chegou no Ao Vivo na Câmara hoje, né, nós somos um programa que tem essa pegada aqui de mostrar para vocês os bastidores, né, a política em tempo real. Por quê? Quando uma comissão se reúne e uma transmissão oficial começa, muito já aconteceu da política. Vou citar um exemplo. Nós tivemos aqui na sessão de instalação da CPMI. Essa sessão estava programada para as 9 horas. Ela foi começar com mais de 1 hora. A transmissão oficial foi começar com mais de 1 hora de atraso, né? Por que isso aconteceu? Toda comissão tem que acordar procedimentos. Em primeiro lugar, tem que acordar uma composição. Essa composição já havia sido discutida, mas ainda faltava um detalhe: a oposição ainda questionava a participação mais efetiva na mesa dos trabalhos, e essa negociação fez com que a demora ocorresse. Só mais de 1 hora depois, a própria deputada Laura Carneiro trouxe em primeira mão a notícia para você que estava ao vivo na Câmara, porque a transmissão oficial não tinha começado, que o acordo havia saído, havia criado uma vice-presidência para o senador Magno Malta, equilibrado a participação na mesa, e os trabalhos se iniciaram logo em seguida. Vamos aproveitar aqui a presença do nosso querido senador Espiridião Amin. Bom dia, senador, tudo bem? Mauro Cid, expectativa muito grande, o Lawande já esteve aí, já negou, as conversas que parecem já estão, né, constam no processo. Qual é a expectativa? Eu sei que os dois lados têm expectativas diferentes sobre a participação dele. O que se espera de um Mauro Cid hoje aqui na CPMI? Olha, naturalmente quem convidou deve ter expectativa, né? Eu acho que a CPMI teve o seu trabalho muito prejudicado pela postergação que o governo, com medo das suas culpas, fez protelar a instalação. Então nós estamos apenas em matéria de investigação sobre os atos do dia 8 de janeiro, que nos envergonham a todos. Nós somos o 4º vagão de investigação. As locomotivas são Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal e o próprio Ministério Público, que já largaram na frente. Retardaram a nossa, nós só bebemos água no 5º posto de inspeção. O que não existe ainda é a investigação pública das omissões. De forma que eu tenho mais expectativas quanto a descobrir sobre as autoridades, quaisquer e todas, que se omitiram depois de saberem que estavam sendo programados atos predatórios.
que alguns dizem que era um golpe de Estado. Eu não sei se era um golpe de Estado, se era uma tentativa de golpe, mas sei que a omissão ainda não foi investigada, e é sobre esta que eu tenho grandes expectativas. Os requerimentos que inicialmente não haviam sido aprovados, eles voltam agora à discussão, né? Todos eles devem ser apreciados. Eu, em princípio, não tenho por que não votar a favor de um requerimento que tenha nexo com os atos do dia 8 de janeiro. Agora, continuo estranhando a posição, inclusive, da advocacia do Senado, que agora está consultando o ministro Alexandre de Moraes se os documentos não são realmente sigilosos. E eles ostensivamente são ostensivos, ou seja, não são sigilosos. Então, a preocupação em não dar margem a que se investiguem as omissões me desperta muita curiosidade, porque devem estar escondendo alguma coisa. Quanto aos outros fatos, eu acho que eles já estão, repito, sendo investigados há muito tempo e a comissão tem o dever de, ainda que muito tarde, fazê-lo também. Muito obrigado, senador. Vamos continuar acompanhando, então, aqui o desenrolar desses fatos. Já tem muita gente aqui atrás do... Olha só a fila, como é que está já para as assinaturas. O senador Sérgio Moro já chegou aqui também, né? E a conversa ali continua, a fila está lá. Nós estamos às 8h28 da manhã e em 2 minutos essa... Se já não começou, né? Porque também é uma questão de adequar procedimentos, né? Vocês viram aqui ao vivo, né? Assim, a gente chama ele, não, primeiro eu vou guardar o meu lugar, porque também é importante se posicionar, né, para poder fazer uso da palavra, ter a visão do que está acontecendo, né? E existe também a transmissão oficial com as câmeras oficiais que tem os ângulos mais tradicionais. Todo mundo estuda tudo aqui, nada é... A gente pode olhar ali, ó, vamos aproveitar e dar uma olhada no quadro de presença. Nós temos um quórum registrado de 7 parlamentares, né? Agora, por exemplo, nós vimos que o senador Sérgio Moro já está aí, mas ele ainda não marcou a presença, então eles têm que sentar. Tem aqui o sistema de presença, eles têm que vir aqui ou aqui no sistema de presença aqui, ó, registrar pela biometria a presença deles, ou já na bancada também, nos notebooks aqui, você vê que também tem um sisteminha aqui de reconhecimento de biometria. Então, de qualquer lugar, o parlamentar pode se posicionar. Então, como a gente ia comentando, nós tivemos... lá vem o senador, vamos lá. Guardou o seu lugar, senador? Vamos lá, então. O ao vivo da Câmara, senador Sérgio Moro, depoimento de Mauro Cid, ex-assessor, ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República. Muitos acreditam que ele vai se fazer valer do silêncio para não, em questões que possam autoincriminar, mas existem diversos assuntos que talvez ele possa tratar. Qual é a expectativa? Olha, é um depoimento importante, considerando todos esses acontecimentos, mas a gente tem que tratar com racionalidade, examinar as provas que realmente existem, que eventualmente liguem ele a 8 de janeiro. O que existe até o momento são mensagens de WhatsApp e não necessariamente alguma relacionada a 8 de janeiro. Então vamos fazer essa inquirição com calma, lembrando que o objetivo aqui não é pegar as pessoas, mas sim pegar a verdade, descobrir a verdade sobre o que aconteceu. Espero que possa ser realizado esse ato, embora seja importante o depoimento, com tranquilidade e até com educação com o inquirido, como eu tenho destacado. Fui juiz por 22 anos, é importante a gente tratar todo mundo com urbanidade, até por uma questão de civilidade. Tá certo, muito obrigado, senador. Vamos acompanhar então esse depoimento e ver se essas expectativas todas se consolidam e quais delas, né, vão ser as mais corretas. E ali continua a turma fugindo um pouco da nossa conversa. Eu estou seguindo aqui, vamos dar uma geral aqui no plenário que já vai enchendo. Senador, está certo. Carvalho, Correia.
Tem ali, ó. Carvalho, o deputado Rogério Correia. Aí eu e aqui o produtor, você vê aqui trocando. Nós temos o deputado Rogério Correia e o senador Rogério Carvalho. Então, a turma às vezes se confunde. E ao vivo você vê a produção trabalhando sem o menor pudor. Tá certo. Tudo bem? Tudo bem, senador Rogério? Tudo bem? Bom, estamos aqui com o senador Rogério. Depoimento muito esperado aqui na CPMI, afinal de contas, já foi ouvido o Lawande, que tem uma relação nessas mensagens que trouxeram o depoente até aqui. Ele ajudante de ordens do ex-presidente da República. Qual é a sensação de apuração que vai ser alcançada com esse depoimento aqui? Eu acho que é um depoimento importante, né, e é uma oportunidade também para ele, né, que está preso numa circunstância que dará a ele a oportunidade de vir à CPI, né, e dizer aquilo que sabe. Certamente que a base governista vai fazer um questionamento que vai além daquilo que realmente aconteceu no dia 8, nós já esperamos isso, mas eu acho que ele pode trazer informações importantes. Até agora tem muitas narrativas construídas, né? A teoria do golpe até agora é apenas uma teoria, porque você não vê ainda elementos que apontem para isso. Tem troca de mensagens com opiniões particulares daqui e dali, sugerindo coisas, sugerindo algo que extrapolam os limites legais, mas não se trata de um movimento de golpe. Então, cabe a ele agora chegar aqui e dizer em que circunstância recebeu essas informações e se, na época, o presidente da República teve alguma participação com isso. Certamente que a própria relatora e a base do governo já enfrentará esses questionamentos. Mas eu acho que é uma boa oportunidade para ele esclarecer o que de fato aconteceu. Espero que ele fale para o bem da comissão e para o bem do Brasil. Senador Marco Rogério, primeiro corrigindo aqui que a gente estava num trocadilho de Rogérios aqui da comissão. Senador Marco, a CPI, ela ouve e colhe informações que vêm dessas outras instâncias de apuração. O retorno, um feedback, uma contribuição, um sentido inverso, os depoentes, eles podem ter algo a levar da CPI para os seus processos que possa interferir nesse trabalho? Eu acho que toda investigação, né, ela contribui com o esclarecimento da verdade, né? E aqui é uma vitrine, você lança luz aos fatos, lança luz às condutas. E isso sim pode, né, favorecer ou, em alguns casos, prejudicar também no ambiente de investigação no âmbito do judiciário. Mas no caso dele especificamente, eu acho que pode, de certa forma, ajudá-lo, né? Ele está preso em razão de um cartão de vacina. Um cartão de vacina em que o ex-presidente da República dizia claramente, sempre disse, que nunca se vacinou. Então é algo atípico. É algo que me parece talvez aqui um caso de pesca, né? Uma prisão que deu a oportunidade de fazer a pesca de assuntos, de evidências, né, que estão noutra esfera de investigação. Então até isso ele vai ter a oportunidade de falar aqui no âmbito da CPI. Mas do que eu vi até agora no âmbito do celular do Mauro Cid, das transcrições que aconteceram, apontam mais para a ausência absoluta de qualquer movimento golpista do que alguma ação articulada do governo nessa direção. Tá certo, muito obrigado, senador. E vamos acompanhar então, você vê como os entendimentos são distintos, como as expectativas são distintas, e você está ouvindo todos os lados dos interessados nesse depoimento, para você poder formar sua própria opinião e ter o seu próprio ponto de vista sobre o que está acontecendo aqui hoje. Então, seguimos. Tudo bem, deputado Luiz Mendes também, se quiser falar com a gente está aqui. Deputado Carlos Sampaio, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. O clima, sempre que no começo é esse clima amistoso, esse clima afável, né? Fila de inscrição, todo mundo se preparando, tocou a campainha. Qual é a expectativa do que vai acontecer aqui hoje? Bom, na verdade, todas as imputações que são feitas ao tenente-coronel Cid, a meu ver, são realmente coisas sérias. O comportamento dele, eu diria que foi inaceitável e, em muitos casos, até indefensáveis.
a gente tem que reconhecer isso. Ele teve um comportamento não republicano, ele de fato ofendeu a democracia, o regime democrático de direito, e na prática de falsificação de documento é crime previsto no Código Penal. Então ele vai responder pelos seus atos. Mas muito do que se vai falar aqui hoje se refere ao regime democrático de direito, se refere à democracia. Então a mesma crítica que eu faço ao Coronel Cid, publicamente também a faço ao presidente Lula, que também, não em uma, não em duas, mas em várias oportunidades, elogiou, digamos assim, países cujo comportamento antidemocrático é claro, é evidente, e, portanto, com as suas falas funestas, ele também ofende o regime democrático, ele também banaliza a democracia. Aliás, o próprio ministro Gilmar Mendes reconheceu isso numa entrevista em que deu. Então, chama atenção para isso. O presidente Lula tem que tomar cuidado com sua fala, porque não raras vezes ele minimiza coisas sérias. Falar que na Venezuela tem democracia é desconsiderar o óbvio e, mais do que isso, afrontar a inteligência das pessoas de bem. Muito obrigado, deputado. Então vamos aguardar aqui. Deputado Aloysio Mendes. Primeiro, ao vivo é assim, eu já vou me desculpando aqui, que a gente entrevistou o deputado naquela reunião dos republicanos com o governador Tarcísio e eu estava com o ponto vindo de uma outra matéria e mencionei o nome de outro parlamentar antes de entrar com ele ao vivo. Então não confunda, esse é o deputado Aloysio Mendes e a gente está aqui na CPMI dos atos de 8 de janeiro. Deputado, cada um tem uma percepção diferente do que pode vir a ser esse depoimento, a sua em particular. Bom, eu, como eu disse aqui, sempre sou perguntado se eu sou oposição, se sou governo, eu sempre digo que eu estou aqui no time da verdade, né? Que não faz papel nem da oposição nem do governo, mas que quer apurar a realidade dos fatos do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Quem teve responsabilidade por ação ou por omissão, e esse continua sendo meu papel. Eu acho que a oitiva hoje do Tenente Coronel Cid é muito importante, muitos fatos podem ser esclarecidos. Eu acho que o Tenente Coronel Cid tem muitas informações a prestar aqui a essa comissão, no sentido de que qual seria a intenção dele no momento que recebeu aquelas mensagens, não tomou atitude, ou que tomou atitude, se ele levou aquelas informações ao presidente Bolsonaro. Então hoje eu acho que é um dia muito esperado por todos nós para realmente chegar à verdade dos fatos. E mais do que isso, saber quais são as razões que justificam até hoje a prisão do Tenente Coronel Cid, né? Se é pelo caso das vacinas, dos cartões de vacinas, se é por uma questão política, porque não se justifica até hoje, há vários meses, um Tenente Coronel estar preso por supostamente ter falsificado cartão de vacina. Então acho que isso também vai ser muito importante esclarecer aqui hoje. Tá certo, deputado, muito obrigado e vamos acompanhar então com todo esse interesse que todos estão tendo o depoimento de hoje. Parece senador Isalci Lucas. Estamos aqui, senador Isalci. Vamos lá. Estamos aqui com a TV Câmara, TV Senado, todo mundo trabalhando ao vivo. Vamos tentar trocar uma palavra então com o senador Isalci. Senador, bom dia, tudo bem, senador? Bem? Sempre preparado, sempre com o seu material, sempre ávido aqui por participar. O depoimento de hoje muito esperado, né? É um ex-ajudante de ordem do ex-presidente da República. Muito se fala sobre diversos vieses de envolvimento, mas o fato concreto são essas mensagens que o Lawande já negou, ele vai ser inquirido sobre isso também. Qual é a expectativa da colheita, né? do resultado desse depoimento? Bem, eu estou no foco de 3 assuntos. Primeiro, a questão da Polícia Federal. Foram feitas depoimentos e relatórios encaminhados ao ministro Alexandre de Moraes, de conclusões muito estranhas, da qual, inclusive, a própria Lindora, né, que é a procuradora-geral, vice-procuradora, questiona o modus operandi, se realmente estava vendo a questão de um assunto, que é a vacina, e de repente aparecem algumas outras coisas que não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Então a forma como a polícia fez e como foi colocado pelo ministro Alexandre é uma questão. Aqui nos depoimentos e também nas mensagens, fica claro, por mais que estivesse revoltado, e nós ouvimos ele aqui na última reunião, ficou claro que o presidente não se manifestou em nenhum momento no sentido de apoiar qualquer movimento. Então foram conclusões tiradas e que está sendo questionada pela procuradora. Mas vamos aguardar o que ele vai falar, né, para a gente poder analisar direitinho e ver o que a gente pode perguntar. Tá certo, senador, muito obrigado, bom trabalho e vamos então... Vamos ver, o deputado Duarte não quer falar com a gente ali? Vamos ver se ele...
Vamos lá. Bom é que assim, depois que todo mundo já guardou o seu lugar, que já assinou a lista, que já está todo mundo tranquilo, eles começam a conversar com mais tranquilidade, porque agora é só realmente aguardar o relógio. São 8h41. Deputado Duarte, bom dia, tudo bem? Então, tudo ótimo. Vamos lá, né? Mais um depoimento, a gente se repete muito, mas não tem outra pergunta a fazer, né? Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente da República, já tivemos o Lawande, né, rebatendo parte do próprio depoimento, né, das mensagens que envolveram os dois aqui na CPI. Qual é a expectativa? A expectativa, ela sempre tem que ser positiva, pois nós acreditamos na boa-fé das pessoas, até naqueles que, por algum momento da sua vida, cometeram crimes. Acreditamos que é possível se arrepender e aproveitar essa oportunidade para esclarecer, para poder ajudar nas investigações. Eu levanto aqui alguns pontos. A proximidade dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro faz com que ele conheça muita coisa, saiba de muitas informações. Então, a informação ele tem. Ele precisa aproveitar essa oportunidade para trazer luz a esses fatos, ajudar as investigações, até para buscar uma atenuante, uma redução da sua pena por contribuir para as investigações. Um outro ponto importante é a mudança do advogado. Antes era um advogado próximo da família Bolsonaro, da família Bolsonaro. Hoje é um advogado que tem especialização, é especialista em delação premiada. Então isso nos faz crer que há um interesse em falar, em contribuir. E o terceiro ponto é o envolvimento da sua esposa, da Gabriela Cid, com os atos antidemocráticos, instigando, até mesmo financiando, estando presente nos quartéis. Então, no momento em que ela também é uma suspeita, traz aqui o esposo, o marido, a oportunidade de que os fatos que ele esclarecer tornará dispensável a presença da sua esposa. Então, é claro que se ele traz as informações, é dispensável a presença da Gabriela. Agora, se ele omite os fatos, nós não teremos outra alternativa a não ser convocar a Gabriela para que ela possa prestar os esclarecimentos sobre fatos que com certeza ela tem conhecimento. Tá certo, muito obrigado. Vamos acompanhando aqui. Pessoal, a gente vai se preparar agora porque vocês estão aqui com a gente no Ao Vivo na Câmara no YouTube. Em 1 minuto a gente entra também na TV Câmara. Então, para essa transição ocorrer, eu no momento não vou falar com ninguém. Tá? Então, vamos só aproveitando aqui para apresentar... Não, eu vou fazer tudo isso quando a gente estiver já nos 2 canais. O Ao Vivo na Câmara é um programa de streaming da plataforma do YouTube, né, voltada para essa apresentação, né, dos bastidores do que ocorre no trabalho parlamentar, além do plenário, além da transmissão oficial. Então, eu estou de olho no cronômetro aqui, vamos esperar um pouquinho. Entrando no ar, a gente vai fazer uma saudação para o nosso público da TV. Atenção. Vamos trocar. Espera aí que eu estou trocando para a TV agora. Atenção. Salve, salve, fala galera do Ao Vivo na Câmara e agora em especial iniciando também o compartilhamento da transmissão com os espectadores da TV Câmara. Você da TV Câmara que não está acostumado ainda com esse visual do programa, esse é um programa da plataforma streaming do YouTube da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados Oficial no YouTube, que mostra o trabalho parlamentar além da transmissão oficial. Vocês estão acostumados a aguardar o início dos trabalhos e aquela transmissão formal em que já se mostra o trabalho acontecendo, as falas do presidente, as falas dos parlamentares, a fala de depoente. Aqui a gente mostra a política acontecendo em tempo real, porque antes de uma reunião como essa acontecer, muita coisa é resolvida, né? De procedimento, de discussão, os grupos se juntam, discutem requerimentos, discutem a estratégia para conversar. Eu estou aqui com o Adriano, nosso cinegrafista, em algum lugar está o Joel, nosso operador, meu produtor Humberto está ali conversando com a senadora Soraya, que já nos deu uma entrevista. Então vamos lá, até agora o que aconteceu aqui hoje? Desde 8 da manhã, parlamentares já vêm chegando, tomando seus lugares, se posicionando, estudando o material que foi produzido para essa oitiva,
Às 8h30 abre uma lista de inscrição. Nós temos parlamentares que são autores dos requerimentos para que o depoente compareça, que já tem a palavra assegurada na inquirição do depoente. Agora, os demais membros, eles se inscrevem para falar numa sequência, numa ordem, após o início das falas já pré-determinadas. Então, houve mais cedo aqui, formou-se uma pequena fila aqui na bancada de trabalho da equipe, né, da assessoria, do secretariado da CPMI, para que eles se inscrevessem. Durante esse processo, nós conseguimos fazer algumas entrevistas. Você que é da TV, pode depois acessar o link do programa ao vivo na Câmara e pegar esse início dos trabalhos, porque foi um pouco mais de meia hora, com muita fala, com muita gente se posicionando, se manifestando. E após essa inscrição, nós continuamos ouvindo o máximo de parlamentares possíveis. No começo, inclusive, é uma parte legal do programa vocês assistirem, a gente tentou falar com muitos deles que, num primeiro momento, eles pedem para que a gente espere, porque eles têm que chegar, eles têm que garantir o lugar, eles têm que conversar com seus colegas de partido, tem a questão da fila de inscrição que deixa eles preocupados em garantir logo uma ordem na palavra. E aí sim, depois que todo esse ambiente já está formado, é que eles relaxam um pouco mais e aí a gente consegue começar a conversar. Pode ficar à vontade, que ao vivo é assim mesmo, tem que passar, passa. Então, a gente vai continuar a transmissão aqui e já avisando tanto a galera do YouTube quanto a da TV. A TV não vai precisar mudar de canal, claro, e o pessoal do YouTube também não. Você continua aqui nesse mesmo link, assim que o presidente assumir os trabalhos e tocar a famosa campainha, que aqui diz que os trabalhos começaram, vocês continuam nesse mesmo link, que o sinal oficial vem para cá, para vocês não terem que sequer mudar de página, de aba no seu navegador. Então agora a gente vai continuar de onde parou. Então lembre-se que nós já temos uma coletânea de entrevistas feitas e vamos continuar com aqueles que ainda não falaram com a gente e na medida em que eles se disponham a conversar conosco. Eu vou dar uma olhada discreta para o meu produtor para saber em que pé a gente está agora, né? Quem é que a gente está aguardando? Vamos lá. Está no telefone. Eu acho que eu vou... Quem é? Deputado Rubens Pereira. Bem? Bom, agora nós estamos ao vivo na Câmara, que é da plataforma do YouTube, mas simultaneamente agora transmitindo para a TV esse esquenta, esse bastidor antes do início dos trabalhos. Depoimento de Mauro Cid, né, ex-ajudante de ordem do ex-presidente da República. Hoje, qual é o objetivo ao trazer esse depoente aqui? O Mauro Cid está vinculado a praticamente todos os fatos que a CPMI investiga. Ele foi encontrado uma minuta de um ato golpista no celular dele, em depoimento com coronéis do Exército. Ele está relacionado com a fraude no cartão de vacinação. Ele tem relação com o episódio das joias. Ele tem relação com o episódio de rachadinhas. Então isso tudo é algo que merece ser investigado. Ele era uma espécie de braço direito do ex-presidente Bolsonaro e a gente quer saber se ele cumpria a ordem de alguém ou se o que ele fazia era da vontade dele. Ele está preso, então hoje nós temos apenas uma única oitiva, que é a dele, e sem dúvida alguma será esclarecedor em muitos pontos para ampliar a investigação. Tá certo, muito obrigado, deputado. Vamos então, parece que agora nós vamos conversar com... Senador Rogério Carvalho. Senador Rogério Carvalho, bom dia, tudo bem? Nós hoje, especialmente, estamos, além da plataforma do YouTube, estamos direto na TV Câmara, trazendo esse bastidor aqui do início dos trabalhos. Depoimento de Mauro Cid, né? Muito esperado, cada lado tem uma expectativa diferente de resultado. Qual é a visão do depoimento de hoje? Bom, que a gente consiga apresentar para os brasileiros e as brasileiras os fatos. Nós estamos acostumados
recentemente estamos vendo um debate político em que os agentes políticos tentam abolir como se nada tivesse acontecido, como se os fatos não existissem, e para nós vamos focar nos fatos, nos eventos que ocorreram, para tentar mostrar o quão envolvido e o quão responsável é o Tenente-Coronel Mauro Cid com todo o processo de instabilização da democracia e os ataques de 8 de janeiro. Então é só mostrar os fatos e é isso que nós vamos fazer. Sem narrativas desfactualizadas, narrativas factualizadas, que é o que pode representar ou estar mais próximo da verdade ocorrida. Muito obrigado, senador. Vamos acompanhar então. Você vai acompanhando aqui com a gente no YouTube, vai acompanhando com a TV Câmara, e assim que o sinal oficial entrar, você do YouTube vai continuar no mesmo canal e a TV continua. Agora eu vou pedir para o nosso... trocar uma palavrinha com o nosso Humberto. Eu preciso da posição. Agora é TV. Nós estamos tentando equilibrar aqui as falas, mas nós temos várias questões em mente, né? A composição da própria CPMI, né? O número de membros de cada partido, isso dá uma desproporção natural já nas falas. Nós temos a questão da presença, que ainda não é, você pode observar aqui no painel, nós estamos com 17 presenças já consignadas aqui no painel. Como eu tinha mostrado antes para o pessoal do YouTube, mas o pessoal da TV também merece, a gente tem essa pegada de mostrar esses detalhes, esse lado prático do trabalho. Ali tem um painel com a biometria, onde o parlamentar entrando, ele pode registrar sua presença, e ele registra a presença e não precisa ficar na sala, sentado esperando. Ele pode registrar a presença para fins de dar o quórum, para que o trabalho comece, e depois sair para resolver alguma coisa e retornar. Agora, se ele for direto para a bancada, você pode ver que nas bancadas também tem o dispositivozinho ali, ó, de biometria. Então, pelo notebook, ele acessa, marca a sua presença, na biometria ele comprova que ele é ele mesmo, e ali, ao fazer isso, o nome dele passa de branco para amarelo. Esse número de quórum determina o quórum mínimo para o início dos trabalhos, que é uma informação que a presidência precisa ter para poder iniciar os trabalhos. Se você está interessado no que já foi dito aqui, nas entrevistas que já foram feitas, nós já entrevistamos o deputado Aloysio Mendes, o senador Esperidião Amin, deputada Laura Carneiro, deputada Duda Salabert, já falamos com o senador Sérgio Moro. Então, essas entrevistas todas, como já foram feitas, a gente não tem condição de refazer mesmo, porque eles já deram a sua opinião. Mas, se você acessar no YouTube o programa ao vivo na Câmara da CPMI de 8 de janeiro, você vai conseguir voltar ali no slide e assistir todas as entrevistas que já fizemos, porque o nosso papel aqui é esse, gente, informar você, para você formar sua opinião. Nós estamos aqui colhendo a expectativa de cada um sobre o que pode acontecer e o que se quer provar, ou o que não, ou quer que se prove o contrário, né? Que informação quer se desconstruir, que verdade quer se desconstruir. Cada um tem o seu interesse, cada um está aqui representando o seu partido, representando sua base eleitoral, e tem um motivo para querer ouvi-lo. E a gente está aqui para mostrar para vocês esse mosaico, né? Porque aqui no Ao Vivo na Câmara o que você vê é isso. Mais cedo eu estava explicando para o pessoal que é novo no Ao Vivo na Câmara no YouTube, a diferença desse nosso trabalho. Eu já havia citado como exemplo mais cedo a cobertura que nós fizemos da abertura aqui, mas vamos voltar, por exemplo, para um outro exemplo. No dia do depoimento do Nimei, me fugiu agora. No dia do depoimento, eu vou pedir ajuda para os universitários. Eu tenho uma cola aqui, eu vou pedir para ele mostrar as imagens enquanto eu olho a cola, para vocês acharem que eu vou lembrar de cabeça. Lembrei. No dia do depoimento na CPMI de Eduardo Naime, que é o ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, né?
sobre as questões de ter sido alertado. Ele estava já em prisão e ele apresentou um atestado médico para não comparecer ao depoimento aqui. A partir do momento que ele apresentou esse atestado, porque no STF já haviam garantido a obrigação dele comparecer, mesmo com o direito de não responder nada que possa o autoincriminar, que é o direito de todos, né, não gerar provas contra si. Esse atestado foi questionado, não questionado, mas por uma questão de procedimento, o presidente Arthur Maia, deputado Arthur Maia, presidente da comissão, determinou que ele fosse submetido à Junta Médica do Senado Federal para corroborar o atestado. Afinal de contas, é um documento que veio de um médico particular dele. E durante esse processo de validação ou não havia a certeza do seu depoimento. E com isso, a sessão que foi marcada para começar às 9 horas da manhã, passou das 10 e ela não havia começado. Quem estava aguardando a transmissão oficial estava vendo o sinal em instantes, aguarde, né, em stand-by e tal, e na TV sequer, se tinha uma cartela, se não tinha cartela, era programação normal. Mas quem estava acompanhando aqui com a gente, os bastidores, estava vendo toda essa negociação. Enquanto esse depoimento não se confirmava, os grupos se reuniam para discutir, para definir estratégias, caso ele se confirmasse, caso não, e durante toda essa discussão a gente pôde, logo após uma entrevista, uma palavra do próprio presidente Arthur Maia, ouvir, né, a chegada do advogado do depoente, trazendo uma informação nova, que ele se sentia melhor e que havia decidido dar o seu depoimento. O presidente orientou então que ele entrasse com uma retirada de ofício do atestado apresentado e que se iniciasse o depoimento. Imediatamente após esse acordo feito, ele entrou na sessão, os trabalhos começaram e aí sim tocou a famosa campainha e a transmissão oficial começou. Então, você acompanhando o trabalho dos bastidores das reuniões, dos bastidores dos plenários, você começa a entender a dinâmica das coisas. Muitas vezes esse atraso não é um atraso, porque está tudo sendo, a política está acontecendo, está tudo sendo feito antes, para que uma vez que iniciados os trabalhos, esses trabalhos transcorram com muita tranquilidade. A gente já está no ar há bastante tempo e como a gente está com pouca oportunidade de entrevista, eu vou liberar o Adriano para ele colocar a nossa câmera lá no tripé. Você que é da TV, que está nos assistindo pela TV, não está acostumado com esse formato, mas é porque a gente tem que, dinamicamente aqui, ir se posicionando, ir buscando espaço, ir buscando oportunidade de fazer umas sonoras, né, de levar informações para vocês. Então, aqui atrás é onde a imprensa fica, após o início dos trabalhos da comissão. Vou pedir ajuda para dar uma passadinha aqui com a equipe. E aqui é o nosso tripé, que a gente já chegou cedo aqui para garantir esse lugar. Você vai ver uma imagem não usual, mas ele vai colocar a câmera no tripé agora, vai dar aquela balançadinha. Os colegas da imprensa agora foram liberados para entrar. Eu vou voltar aqui para frente, se eu conseguir alguém, eu trago de volta. E enquanto ele vai mostrando para vocês esse plano geral, a gente vai tentando aqui uma ou outra palavra. Vamos incomodar só um pouquinho, passando de novo aqui, pedindo desculpas e seguindo, nos posicionando aqui para ter uma visão melhor. Já são 18 os presentes e nós seguimos aqui. Eu preparei aqui um resuminho para você que está acompanhando, começou a acompanhar a CPMI. Agora eu vou ficar aqui tá bom, Adriano? Aqui, dá para me enquadrar aqui? Vamos fazer um pequeno resumo dos depoimentos já realizados aqui na CPMI dos atos de 8 de janeiro. No dia 20 de junho marcou o início desse depoimento. O dia 20 marcou o início desses depoimentos com a oitiva do ex-diretor da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que no seu depoimento negou as interferências da PRF nos atos ocorridos no Brasil nos meses de outubro e dezembro. Logo em seguida, no dia 22, foi a vez de ouvir o empresário Jorge Washington Souza,
preso, réu confesso, acusado de ter colocado uma bomba em um caminhão próximo ao aeroporto de JK em Brasília, em 24 de dezembro do ano passado. Ouviu-se também o diretor do Departamento de Combate à Corrupção e Crime Organizado da Polícia Civil do DF, Leonardo de Castro, e os peritos da Polícia Civil do DF, Renato Carrijo e Valdir Pires Filhos, que fizeram os exames nas proximidades do aeroporto e do caminhão. No dia 26, como eu já comentei anteriormente, foi o dia do ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar, o Jorge Eduardo Naime, né, que ele afirmou que a agência brasileira havia alertado os órgãos de inteligência sobre os ataques das sedes dos três poderes às 10 horas da manhã do dia 8 de janeiro. E que às 10 horas do dia 8 de janeiro. No entanto, segundo ele, o núcleo de inteligência do DOP não teve acesso a esses alertas. E dia 27, o último depoimento, até o momento, do ex-subchefe de Estado-Maior do Exército, Jean Lawande Júnior, que justamente negou essas conversas reveladas com o ex-ajudante de ordem do presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, e hoje é o dia de cotejar essas informações, né, de comparar essas versões sobre o ocorrido ou não. Já passa das 9 horas, a qualquer momento vocês vão ver um movimento de chegada do presidente, dos vice-presidentes e da relatora, que vão tomar a bancada, e a chamada para o início da sessão. Nesse momento, isso às vezes ocorre muito rapidamente, nesse momento, quem estiver no YouTube, fique tranquilo, o nosso programa se encerra e o sinal oficial entra no mesmo link que vocês estão, e você que está nos assistindo pela TV Câmara também não precisa fazer nada. A própria TV vai mudar o sinal do nosso programa para o sinal da transmissão oficial da CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, ou seja, uma comissão que é formada pelas duas casas, Câmara e Senado juntos, discutindo aqui os atos do dia 8. E vamos que vamos. Deixa eu ver se tem alguma informação. Bom, continuamos aqui na expectativa de... Bom, estou aqui trocando figurinha com o nosso produtor aqui, porque estamos tentando, principalmente para você do público da TV, né, trazer mais equilíbrio nas sonoras, porque vocês não participaram do início da transmissão, para poder ouvir os dois lados né? Vamos ver se o senador Otto Alencar fala com a gente. Eu vou atrás do produtor aqui. O Humberto vai, eu vou atrás. Diga onde você vai, que eu vou. Vamos até lá. Vamos aguardar aqui. Eu vou trocar de lugar então aqui, até para ficar no enquadramento melhor. Eles estão aqui terminando uma conversa privada e a gente fica aguardando então a oportunidade de conversar. Vai ficar difícil para o Adriano mostrar agora, mas quando a gente subiu, vocês viam alguns colegas de profissão ali, alguns tripés. Se depois ele conseguir dar uma giradinha rápida, você vai ver que já está lotado e muita gente em pé ali naquele canto, no nosso lado esquerdo, a porta por onde o depoente vai entrar. Agora sim, Adriano, senador, tudo bem? Tudo. Prazer. Nós estamos no Ao Vivo da Câmara, que é um programa da plataforma do YouTube, mas também hoje, em especial, estamos na TV Câmara. Depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente da República. Por enquanto o clima está ameno, todo mundo aguardando o início dos trabalhos. Qual a expectativa para o resultado do depoimento de hoje para a CPI? Então, creio que ele vai falar mais do que ele já falou nos depoimentos que ele deu à Justiça. Dificilmente ele vai chegar aqui, onde um depoimento que ele dá em 4 paredes,
É uma forma, e aqui, sendo transmitido ao vivo por vários meios de comunicação, ele vai se comprometer ou comprometer alguém. Eu acho muito difícil. Agora, ele é uma pessoa que viveu dentro do centro do poder. Ele tem muitas informações que poderiam ser úteis, mas é uma pena que você veja um oficial do Exército Brasileiro, né, numa função muito próxima ao presidente, ter conhecimento de mensagens e não ter tomado providência. Deveria ter tomado as providências, até porque ele, como oficial do Exército Brasileiro, ele tem a obrigação de cumprir a Constituição brasileira. E não o fez. Não fez, e isso aí já é um grave desvio de conduta de um oficial do Exército Brasileiro. Certo, muito obrigado, senador. Vamos aguardar então o resultado dos depoimentos. Eu vi que chegou mais gente aqui. Deputado Paulo Magalhães. Tá certo, não, no retorno. Quase. Bom, continuamos aguardando a chegada de mais representantes aí da oposição. E estão me soprando aqui no ponto. O bom de você ter ponto é isso. Normalmente eu não tenho ponto. Hoje me deram um ponto, eu estou feliz da vida. Mauro Cid já está na casa. Ele já está fisicamente aqui nas dependências da CPI, aguardando o momento de participar. Então, está tudo certo, o depoimento marcado, o depoente presente, e a expectativa agora é que o trabalho se inicie e que tudo transcorra dentro da normalidade processual da CPMI. Aqui, à mesa, você tem já a marcação do local onde senta a senadora Elisiane Gama, que é a relatora. O presidente Arthur Maia acabou de entrar. O presidente acabou de dizer que ele está um pouco atrasado, que ele não vai poder falar com a gente. A expectativa é que seja rápida a mudança de sinal. Então você já sabe, você que está no YouTube, não se preocupe, o sinal do ao vivo na Câmara sai, entra a transmissão oficial. Você que está na TV, a mesma coisa, não precisa se preocupar. Como eu antecipei, eles já chegam com os acertos todos feitos. Sim, sim. O Humberto nos reafirmando que o Mauro Cid está na casa. Vamos lá. Espera aí. Eu vou conversar com o deputado Paulo Magalhães rapidamente aqui, porque se começar a sessão a gente tem que mudar o sinal para o sinal da transmissão oficial. O corredor é pequeno, eu vou mudar de lado que nossa câmera está lá no fundo. O Adriano aqui consegue ver a gente bem. Então, essa expectativa toda criada em torno desse depoimento, qual é a avaliação de qual possível resultado? Eu acho que a comissão tem que ouvir e vamos apurar o que foi dito. As respostas é que nós vamos fundamentar o material para apresentarmos o nosso relatório. Nós não vamos fazer ilação precipitada, mas vamos apurar e vamos punir exemplarmente. Muito obrigado, deputado. Então tá aí, gente. Qualquer minuto a sessão começa, o presidente já está ali ultimando os trabalhos, conversando ali com o senador Sérgio Moro, que falou com a gente mais cedo. Você pode ouvir essa entrevista acessando o programa no Câmara dos Deputados Oficial no YouTube, a playlist do Ao Vivo na Câmara, na CPMI de hoje, 11, vocês vão poder ouvir essa sonora, assim como dos demais membros aqui que já nos deram. Fazer um pequeno apurado, ó. Soraya Tronic falou com a gente, Isalci, Sérgio Moro, Marcos Rogério, Omar Aziz, Otto Alencar, Rogério Carvalho, Espiridião Amin, Damares Alves pediu para não falar,
Duarte falou. Deputado professor Paulo, bom dia. Olha só, nossa câmera está longe ali, vamos tentar ficar aqui, porque já prenderam a gente lá do outro lado, mas ele dá um zoom. Depoimento muito aguardado, deve estar para começar, o presidente já está aí, Mauro Cid está na casa, qual é a expectativa? Expectativa é que os fatos possam ser elucidados, esperamos que tanto os deputados do governo quanto a oposição possam ter serenidade e poder fazer as perguntas corretas para que possamos elucidar os episódios do dia 8 de janeiro. Tá certo, muito obrigado. A gente vai acompanhar os trabalhos aqui e tentar colher essas informações. Ó, tá rolando aquela movimentação, as pessoas fazendo uma foto oficial para o dia de hoje, mas continuando nossa lista então. Relatora, por favor, a nossa câmera está longe ali. Adriano, você consegue pegar a gente ali, né? Tudo certo? Mas eu quero ela aí. Você quer sair na foto? Vai lá e volta. Então, gente, ao vivo na Câmara aqui, hoje no YouTube, na TV, senador Elisenga, o requerimento para ouvi-lo foi assinado foram vários requerimentos assinados por vários membros. Qual é a expectativa? Desculpa, eu estou falando errado. Qual é a expectativa desse depoimento, de contribuição dele para o relatório da CPI? Olha, muito importante. Eu acho que é um dos depoimentos mais importantes desta comissão, não é? O Mauro Cid, ele tinha uma posição muito estratégica, estava ao lado do então presidente da República. Na apreensão que foi feita no celular dele, há informações absolutamente sérias de comunicação com militares que defendiam de forma absolutamente aberta, por exemplo, um golpe de Estado no Brasil. Então eu acho que a contribuição dele é muito importante, espero que ele fale, ele tem um habeas corpus que assegura a ele o direito de ficar em silêncio, mas nós tentaremos aqui retirar, na verdade, algumas informações pertinentes para o relatório. Certo. E com relação ao depoimento do Lawande, que foi anterior, envolve uma conversa que teria sido entre os dois em que Lawande nega. Isso tem alguma... Pois é, eu acho que o depoimento de hoje dele é importante até para o desdobramento do que virá depois. A gente poderá fazer uma cariação se for necessário, a gente pode, na verdade, fazer uma contraposição de dados. Então, eu acredito que os elementos que nós tirarmos aqui hoje desta comissão, eles serão elementos que darão, na verdade, um alinhamento e um direcionamento das próximas ações da comissão. Mauro Cid está na casa. Tá, eu soube, na verdade, que ele já chegou. E agora já deve estar para começar, né? Então, bom trabalho e a gente vai acompanhar. Muito obrigado. Bom, gente, então, estava tentando fechar aquela lista, agora também juntou-se a lista relatora Lisiane Gama, Duarte falou com a gente, Duda Salabert falou com a gente, Rafael Brito, Aloysio Mendes, Laura Carneiro, delegado Ramagem, nós tentamos efusivamente, mas ele preferiu não se manifestar, Rubens Pereira falou com a gente, Rogério Corrêa, e acho que por enquanto foram esses, né? Bom, seguimos aqui, ó, todo mundo ali em volta do presidente agora. Não sei se dá para mostrar ali, né, Adriano, né? Bem no cantinho ali da sala, todo mundo em volta do presidente, já fechando os últimos detalhes da participação de Mauro Cid hoje aqui na comissão. Gente, vamos fazer o seguinte então, para equilibrar para você da TV que não vai ter tempo de ficar indo no YouTube e tal, vamos tentar ouvir de novo. Vamos ver, por exemplo, o senador Sérgio Moro, né? Vamos ver se ele fala com a gente de novo, para que vocês tenham aí uma visão, né, mais paritária das posições. Então eu vou tentar fazer uma palavra. Senador, tudo bem, senador? Nós agora entramos em transmissão simultânea na TV Câmara. Como o público da TV não teve oportunidade de ver a paridade de depoimentos, né, e como os membros não estão todos aqui ainda, a nossa câmera já foi levada ali para o cercadinho, ó, o Adriano está lá de longe para a gente. Nós vamos novamente, só pode virar para... nós vamos novamente, então, trazer a sua palavra agora para o espectador da TV,
ter essa posição da expectativa desse depoimento. Mauro Cid já está na casa, vai acontecer, está todo mundo meio bastante tranquilo, ultimando os serviços ali na mesa para o início dos trabalhos. Para o público da TV, qual é a expectativa então desse depoimento? Olha, um depoimento importante, dada a posição que ele ocupava como assessor direto do presidente. Agora, a gente tem que colocar a bola no chão e ver os fatos. Vamos ver quais são os fatos que nós podemos a ele indagar. O que a gente tem visto até o momento são muitas mensagens de WhatsApp, mas nós temos que verificar as condutas específicas. Se a gente for criminalizar as pessoas por mensagem de WhatsApp, ia prender meio Brasil aí, né? Mas vamos ver como vai ser o desdobramento. Então vamos aguardar a expectativa. Não se sabe ainda, pode ser que ele fique em silêncio. Vamos aguardar. Tá certo, senador. Muito obrigado. Então tá aí para vocês da TV Câmara, senador Sérgio Moro com a gente aqui. Muito obrigado, senador. Fizeram uma pergunta aqui na internet, especialmente assim, do seu... Tem alguma expectativa do que o senhor espera ouvir do Mauro Cid aqui? Se ele falar. Eu vou fazer algumas indagações sobre eventuais ligações dele com o 8 de janeiro, com os atos do 8 de janeiro. Afinal de contas, é sobre isso a essa CPMI. Então, quero entender se, a despeito daquelas mensagens que, inclusive, foram divulgadas pela imprensa, se existe ou não existe alguma relação direta. Onde que ele estava no 8 de janeiro são, na verdade, questões óbvias que têm muitas vezes escapado, né, das perguntas que são pertinentes aos investigados ou suspeitos aqui na CPMI. Mas, às vezes, uma pergunta direta é o que a gente tem que fazer. Alguns colegas também da oposição salientaram esse fato. Ele está preso por uma questão do cartão de vacina. Com relação aos atos, a coisa ainda não está muito clara, é isso? Veja, até o momento, vamos dizer até o momento, eu não vi nenhum elemento de ligação dele direto com o 8 de janeiro. Pelo menos divulgado na imprensa. Então vamos aguardar para ver essa investigação, onde que ela chega. Porque o que apareceu até aqui foram principalmente trocas de diálogo com aquele coronel Lawand, que negou aqui, que foi ouvido aqui e tal, etc. E embora o coronel Lawand tenha aparentemente faltado com a verdade quanto ao objetivo daquelas conversas, ainda assim também em relação a ele não apareceu um elemento que o conecte diretamente ao 8 de janeiro. Tá certo, senador, muito obrigado mais uma vez. Deputado Maurício Marcon. Vamos lá. É porque a gente já está com a câmera no cercadinho, eu que vou correr para aí. Assim, aqui ao vivo a gente... Tudo bom? Bom dia. A gente está no ao vivo da Câmara, que é um produto do YouTube, mas hoje, em particular, a gente está transmitindo também para a TV para fazer esse bastidor, afinal, estava marcado para as 9 horas. Muito se fala sobre a expectativa dele não falar. Qual é a sua visão? Você acha que ele fala, ele vai aproveitar essa oportunidade? Olha, minha visão é que está na hora de nós começar a investigar o 8 de janeiro, né? Mauro Cid está preso por uma adulteração de uma carteirinha de vacinação. Eu não sei qual é a ligação que uma carteirinha de vacinação teria com os atos do dia 8 de janeiro. O que a gente vê aqui é o governo tentando desvirtuar a CPMI, porque quer implementar uma narrativa onde Bolsonaro teria arquitetado, né, o golpe das bengalas aqui. Então, assim, a gente, no meu ponto de vista, hoje é um depoimento que a gente perde tempo, mais uma vez. Enquanto a gente poderia ouvir fotógrafo da Reuters, né, a gente poderia ouvir o ex-general do GSI, a gente poderia ouvir pessoas que realmente estiveram envolvidas diretamente. A gente está ouvindo um ajudante de ordens, que nem era mais ajudante de ordens em 8 de janeiro, né, já não fazia mais parte do governo. Então a narrativa está muito clara, né? Ontem, inclusive, a relatora fez um jantar com os seus aliados aqui, que são governistas, e a gente vai aqui mais um dia provavelmente perder tempo. Ele vai falar da carteirinha de vacinação, vai falar esse tipo de coisa, e a gente vai ficar aqui mais um dia perdendo tempo, e a gente vai perdendo tempo justamente na CPMI, que a gente possa investigar o que realmente aconteceu em 8 de janeiro. Não porque que eventualmente ele falsificou uma carteirinha de vacinação. Tá certo, deputado, obrigado. Vamos acompanhar os trabalhos aqui então. Eu vou tentar dar uma volta ali na frente, que a gente não conseguiu ainda uma sonora com a deputada Jandira Fegali. Então vamos ver se a gente consegue ouvi-la antes de começarem os trabalhos, mas ela está envolvida ali na reunião, já vi que vai ser difícil. Todo mundo muito interessado ali no posicionamento. Senador Otto Alencar conversando com o presidente, conversando com...
Estamos aqui na frente, na confusão, tentando... O senador Magno Malta ali conversando com o senador Otto Alencar. Já tem uma pequena discussão preliminar de procedimento ali acontecendo. Vamos acompanhando aqui. Deputado Rafael Brito. Tudo bem? Minha câmera está presa no cercadinho já ali, vamos virar para cá. Vamos sim. Tumulto ali, certo tumulto ali na frente, senador Otto, senador Magno Malta. O senhor está tranquilo, está com o seu material aqui, aguardando como alguns outros colegas. Qual é a expectativa de positivo nesse depoimento de hoje? Ali é uma discussão acerca de requerimentos extra-pauta. Incomodou muito ao governo e a mim também vir à reunião de hoje para a oitiva do Mauro Cid e ter só requerimentos da oposição. O presidente Arthur tem sempre pautado essa CPMI com um equilíbrio entre oposição, os requerimentos de oposição, os requerimentos do governo, e ficou capenga desta feita, uma vez só tinha requerimentos da oposição. Então eu acho que ali é justamente a discussão. A gente assinou um documento agora há pouco pedindo a inclusão de alguns requerimentos extra-pauta. Eu acho que o acordo vai se encaminhar para o seguinte: hoje a gente não delibera sobre a convocação de ninguém, nem da oposição e nem do governo, e aprova todos os requerimentos que gerem conteúdo para a CPMI, quebras de sigilo bancário ou telemático, informações de serviços de inteligência, enfim, eu acho que a tendência hoje é isso aí. Tá certo, muito obrigado, deputado. Então, você que é do ao vivo da Câmara está acostumado, você que é da TV não tem ainda esse hábito, mas esse é o mote do programa. Todo mundo vendo ali que uma certa comoção e o trabalho ainda atrasado, né, com relação ao horário previsto inicialmente, e o que a gente tem aqui é uma explicação do fato, tudo bem, deputado? Do fato pelo próprio parlamentar, que justamente aquilo que eu falei no começo, os acordos de procedimento. Então nós temos aqui, né? Felipe, a minha câmera está presa lá no fundo, a gente vai pegar um zoom ali. Então, acabamos de ter aqui uma discussão sobre a pauta, né? Requerimentos extra-pauta para os trabalhos começarem. Qual é a sua visão tanto do depoimento quanto das decisões tomadas aqui? Não, nós não temos receio algum do depoimento e continuamos defendendo aquilo que nós defendemos sempre na primeira sessão. Não temos receio sobre a investigação. É claro que o direito à ampla defesa e ao contraditório precisam ser respeitados. Por exemplo, não há possibilidade de fazer uma quebra de sigilo, como alguns querem fazer, em bloco, sem individualização, sem justificação. Então, nós não temos qualquer tipo de receio sobre as investigações, desde que elas sejam feitas dentro dos parâmetros legais, obviamente. E com relação aos requerimentos de hoje? Nenhum problemático, devemos aprovar boa parte deles, claro que ressaltando mais uma vez aquilo que eu disse no início. Quebras de sigilo, faremos, desde que sejam individualizadas as condutas e que sejam respeitados os critérios legais. Tá certo, deputado, muito obrigado. Deputada Jandira Fegali, eu acho que a gente tem um minutinho antes dos trabalhos se iniciarem. Infelizmente a nossa câmera está presa lá do outro lado. Qual é a expectativa? A gente teve ali uma pequena prévia, muito obrigado por não causar um acidente aqui, uma pequena prévia ali de discussão sobre os requerimentos de hoje. Sim, é porque tem 197 requerimentos e obviamente a discordância sobre alguns, não é? Então o que eu propus ali é que a gente aprovasse hoje toda a necessidade de documentos que precisam chegar à CPI para a gente estudar e algumas quebras de sigilo que nós vamos propor também, porque senão a CPI não tem como alcançar determinadas informações para as novas oitivas. E para agosto nós vamos formar uma comissão aqui para avaliar que novas oitivas e que novas pessoas nós vamos aprovar. E o depoimento de hoje? Não, o depoimento de hoje será muito importante. Eu penso que esse é o centro das nossas informações. Se ele falar ou não, nós vamos ver, mas eu acho que o Mauro Cid é o que sabe tudo. Muito obrigado. Estamos ouvindo já a campanha, obrigado, deputada. Estamos ouvindo a campainha aqui e a qualquer momento o sinal oficial vai entrar. Eu me despeço por aqui, um abraço para vocês, fiquem com a transmissão oficial da TV Câmara. Um abraço.